Ao Senhor Jesus, saúde da amada igreja na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, pode tomar os vossos assentos. Glória a Jesus. Abra a vossa Bíblia no Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 17. Do versículo 15 ao 16. Glória a Deus. Eu estava estudando outro texto, mas assim que eu cheguei aqui, Deus tocou no meu coração para trazer essa mensagem que por tema tem atitudes de um verdadeiro adorador. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção no culto, mas Deus tem falado em adoração, em adorador. Vamos ler esse texto. Lucas 17, versículo 15 e 16, que diz: E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caindo-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus está indo a Jerusalém, e nesse percurso ele passa por meio dessa cidade chamada Samaria, ou seja, Jesus passa por essa divisa, uma fronteira entre Samaria e Galileia. E se a gente for ver em algumas passagens no mesmo livro de Lucas, Jesus faz esse mesmo percurso, e um deles se encontra no capítulo 9 e o versículo 51, aonde Jesus manifesta o firme propósito de ir a Jerusalém. E ali Jesus envia alguns mensageiros para ir à frente, e ali entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem uma pousada para Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que os samaritanos não o receberam. Mas por quê? Porque o aspecto do Senhor Jesus era como de que iam a Jerusalém. E isso acontecia porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, pois de uma certa forma os judeus desprezavam os samaritanos, porque os samaritanos adoravam a Deus somente no monte chamado Gerizim. E também não aceitava as mesmas escrituras dos judeus, a não ser somente os 5 primeiros livros das escrituras sagradas, os primeiros 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Sendo assim, não aceitavam os demais livros das Sagradas Escrituras, porque eles achavam que eram invenções dos judeus. Sendo assim, o culto dos samaritanos era um culto defeituoso. Era um culto que faltava algo. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os judeus diziam que era em Jerusalém,
o lugar onde se deve adorar. E nesses questionamentos, os samaritanos no Monte Gerizim, os judeus em Jerusalém, Jesus certa vez diz a uma mulher samaritana, no livro de João, capítulo 4 e o versículo 21 ao 23, Jesus diz: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais assim que o adorem. Louvado seja o nome de Jesus. Ou seja, essa discussão foi quebrada, pois agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E uma coisa que Deus procura é adorador. Um adorador que, independente do momento que ele esteja, ele adora ao Senhor. Um adorador que, mesmo passando pela prova, mesmo passando pela luta, mesmo passando pela dificuldade, ele se dispõe em adorar ao Senhor. Ele se dispõe a adorar ao Senhor porque ele é grato a Deus. Porque ele reconhece e sabe o que Jesus fez na vida dele. E outra passagem que o evangelista Lucas cita é no capítulo 13, do versículo 22, que diz que Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E no texto a qual a gente leu, Jesus entra numa certa aldeia, e ele entrando nessa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Esses 10 homens pararam de longe por causa que eles estavam com uma doença. Obrigado. Por causa que eles estavam com essa doença, que era a lepra. E segundo a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 13, o versículo 44 ao 46, um homem que estava leproso, ele era declarado impuro, ele era declarado imundo pelo sacerdote por causa da ferida na cabeça causada por essa doença. E eles tinham que usar roupas rasgadas, andar descabelados, cobrir a parte inferior do rosto e gritar: impuro, impuro. E enquanto tiver a doença, eles seriam impuros. E tinham que viver separados, fora do arraial, do acampamento, ou seja, afastados do meio da sociedade. Eles tinham que mostrar que estava com aquela doença, e eles viviam separados, vivia somente no grupo deles, de pessoas leprosas. Mas o que eu acho mais lindo é que Jesus chega sempre na hora certa. Jesus sempre chega no momento exato, aonde pensamos que não tem mais jeito,
aonde a sociedade diz está condenado, não tem mais jeito, esse aí já acabou. Jesus chega e muda totalmente a ideia dessa pessoa. Jesus muda totalmente o cenário. Jesus muda o cenário de morte para um cenário de vida. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. Glória ao Senhor Jesus. Aí Jesus, vendo eles, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E diz o texto que aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Jesus dá uma direção para eles. Jesus dá uma ordem para eles. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu. Aconteceu porque eles foram. Aconteceu porque eles se dispôs a ir. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Na ida deles, na disponibilidade deles ir até ao sacerdote, a cura aconteceu. O milagre aconteceu. Nos ensinando que a obediência a Jesus podem gerar milagres e suas bênçãos. A obediência ao Senhor pode acontecer milagres em nossas vidas. A obediência abre portas para as bênçãos do Senhor na minha e na sua vida. Às vezes tem coisas que é para ser quebradas, milagres para acontecer, mas isso precisa que a gente venha tomar uma decisão. Às vezes na nossa vida precisamos tomar uma atitude. E uma dessas atitudes é de obedecer à voz do Senhor. É de obedecer à palavra de Deus. Porque quando Jesus dá a direção, quando Jesus chama, ele se responsabiliza. Quando Jesus diz ide, é porque ele já sabe o que vai fazer. E às vezes pode até gerar dúvida. Será que vai acontecer mesmo? Será que eu vou conseguir? Mas deixa eu te dizer uma coisa, foi Jesus quem mandou. Foi Jesus que disse ide. E se ele falou, pode ter certeza, pode confiar que vai acontecer. Se Jesus te chamou, se Jesus mandou você ir, pode ter certeza, ele se responsabiliza. Se Jesus chamou você, pode ter certeza que ele vai fazer na tua vida. Mas o que ele não quer é que você pare. O que ele não quer é que você paralise nessa chamada que ele fez. Ele quer que você vá. Ele quer que você prossiga. Ele quer que você vá adiante para alcançar o que ele quer que você alcance. Louvado seja o nome de Jesus. E diz o texto que eles clamam por misericórdia e alcança a misericórdia. Jesus dá uma ordem e diz, e eles obedecem e vão. E diz o texto que e um deles, vendo que estavam são, que estava limpo daquela lepra, percebe, um milagre aconteceu na minha vida. Outrora eu estava leproso, mas aconteceu um milagre. Aleluia. Eu sei quem fez. Eu sei quem fez isso. Aquele que mandou eu ir, foi ele quem fez. E diz o texto que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este
era samaritano. Uma vida de gratidão a Deus. Ele voltou para glorificar a Deus. Um samaritano que não se dava bem com os judeus, volta adorando a Jesus. Agradecendo ao Senhor, porque ele sabe o que é ser grato a Jesus. Ele sabe o que Jesus fez por ele. Jesus me curou. Eu vou voltar lá e vou agradecer. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Você sabe o que Jesus fez na sua vida? Você sabe de onde Jesus lhe tirou? Você sabe o que Jesus fez e curou na sua vida? Você pode imaginar um pouco aí quem você era e agora quem você é. O que Jesus fez na minha e na sua vida. Será que isso não é o suficiente? Não é o bastante para nós ser gratos ao Senhor? Para nós agradecer ao Senhor todos os dias? Outrora estávamos condenados, outrora estávamos mortos, mas Jesus chegou com vida, Jesus chegou com o caminho, Jesus chegou com a direção, louvado seja o nome do Senhor, e trouxe vida para aquele que estava morto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Jesus não esquece dos 10. Um veio só para glorificar e adorar o Senhor, mas ele não esquece dos 9. Não pense que Jesus esquece de você. Jesus lembra. E ele pergunta: onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? É possível que o meu povo, que eu curei, não voltou, mas um estrangeiro, um samaritano, voltou. E Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. 10 recebe a cura, mas só um volta para agradecer. Infelizmente isso é o que acontece muito nos dias de hoje. Jesus cura, Jesus faz, Jesus dá um novo nome, Jesus dá novas vestes, Jesus limpa, dá um banho nessa pessoa. E quando essa pessoa consegue tudo o que ela queria, simplesmente dá as costas para Jesus. Larga Jesus. Larga a cruz. Quer entregar tudo. Não soube ser grato. Não soube agradecer ao Senhor pelo que Ele fez. Louvado seja o nome de Jesus. Além daquele samaritano receber a cura física, ele recebe a cura espiritual.
E Jesus acostumava abençoar as pessoas com essa frase, cuja palavra curar, que também pode ser traduzida como salvar, ou ainda livrar. Jesus gostava de usar o sentido ampliado dessa expressão em sua língua original para dar ênfase ao significado completo da salvação trazida por ele. Os 9 tiveram fé e foram curados. Eles tiveram a fé. A cura aconteceu. Receberam a cura. Mas não voltaram para agradecer ao Senhor. Ficaram com só a cura física, a cura do corpo mortal. Mas o único que voltou, além dele ter fé e ser curado fisicamente, ele recebeu a cura para a sua alma. Foi totalmente restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. E a verdadeira cura é a da nossa alma. Que é algo que temos que zelar todos os dias da nossa vida pela nossa alma. Porque é ela que vai ser julgada. Céu ou inferno. E eu tenho que tomar muito cuidado para não perder a salvação. Nós temos que tomar muito cuidado para não perder a salvação. Por uma simples coisinha, podemos estar colocando em jogo a nossa alma. É melhor dizer não para muitas coisas, estar com a minha alma guardada em Cristo, do que saciar um desejo, do que querer algo que pode comprometer a minha salvação. É melhor dizer sim para Jesus e dizer não para mim. Louvado seja o nome de Jesus. E em outra passagem bíblica, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículo do 1 ao 4, após Jesus terminar o seu sermão do monte, onde estava ensinando e instruindo os discípulos e uma grande multidão, Jesus desce do monte e ali vem um leproso e o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Um mesmo leproso, com a mesma dificuldade daqueles 10, ele vem até Jesus, o adorando e dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Glória a Deus. É o adorador que, independente se Jesus fizer ou não, ele adora. Perceba que ele diz: se quiseres. Ele não força a Jesus nenhum milagre. Ele não força a Jesus fazer um milagre na vida dele. Ele coloca Jesus à disposição. Se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus diz o quê? Eu quero. Seja limpo. Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas precisamos estar à disposição dele, para ele fazer na nossa vida. Ele quer. Mas precisamos também se dispor a esse querer de Jesus, a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Esse leproso vem até Jesus
E a primeira atitude que ele toma é de adorar. E justamente com essa atitude de adorar, ele coloca a vontade de Jesus acima dele, dizendo: se quiseres. E essa é uma oração que a gente temos que sempre fazer. Que não seja como eu quero, mas sim como tu queres, Senhor. Porque temos que fazer essa oração? Porque o próprio Senhor Jesus fez. No momento mais difícil que ele se encontrava ali, de aflição, chegada a sua hora, suando sangue e uma agonia muito grande, ele pedindo a Deus: se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível, mas todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você pode estar passando um momento difícil, mas sempre diga ao Senhor: meu Deus, o Senhor sabe o que eu estou passando, mas não seja como eu quero, Senhor, mas seja como o Senhor queres na minha vida. Que já seja feita a tua vontade, meu Deus, e não a minha. Louvado seja o nome do Senhor. E como o apóstolo Paulo diz, para que a gente venha a ser transformado pela renovação do nosso entendimento, para que a gente venha alcançar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. E apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E para eu ter a minha mente transformada, eu preciso da palavra do Senhor. Eu preciso dar ouvido à palavra de Deus, para que a minha mente seja transformada. Eu não posso deixar que as distrações, que hoje em dia tem muitas distrações para tirar o nosso foco. Eu não posso deixar que nada tire o meu foco do Senhor Jesus. E quando eu tenho a minha mente transformada pela palavra de Deus, aí sim eu experimento. Eu provo a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Somente quando eu tenho a mente transformada pela palavra de Deus. E quando eu tenho a minha mente transformada pela palavra do Senhor, a minha vida vira um culto. Um culto santo e agradável ao Senhor. Aonde eu estiver, a minha vida tem que ser um culto ao Senhor. Um culto racional. É um culto com entendimento. É um culto que eu sei o que eu estou fazendo. É um culto que eu estou fazendo com verdade e sinceridade ao Senhor. Eu não posso ter nenhuma dúvida. Eu não posso ter nenhuma falta. Mas ter sinceridade com o Senhor. Aonde eu estiver, aonde você estiver, você ter essa certeza que o Senhor está contigo. Aonde você colocar os seus pés, é você ter a certeza
Eu estou firme com o Senhor. Eu estou firme com o Senhor Jesus. E com a mente transformada pela palavra de Deus. E mente transformada pela palavra de Deus é um estilo de vida totalmente diferente. Sempre em agradar ao Senhor. A gente vai saber vigiar mais, a gente vai saber tomar mais cuidado, porque a nossa mente está cheia da palavra de Deus. E quando ela está cheia da palavra de Deus, a gente vai procurar melhorar. Mas quando a minha mente está cheia de tantas outras coisas, e não daquilo que edifica a minha vida, sempre vou errar, sempre vou tropeçar, sempre vou negligenciar, sempre vou estar falhando com o Senhor. Mas é aí que a gente temos que brindar a nossa mente, tomar as armaduras do Senhor para nossas vidas e nos policiar, porque está difícil, mas a gente se policiando com as armaduras do Senhor, vamos conseguir ir avante, em nome de Jesus. Você vai conseguir ir avante e avançar e melhorar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E que a gente venha ser esse adorador que voltou para dar graças ao Senhor e adorar ao Senhor Jesus. Todos os dias a gente venha ter essa gratidão no nosso coração. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pelo que eu recebi, pelo que o Senhor fez, e obrigado, Senhor, pelo que ainda não aconteceu, mas você já vai agradecendo. Você já vai agradecendo pelaquilo ainda que não aconteceu, mas você já vai agradecendo. Obrigado, Senhor. Você tem 1000 motivos para agradecer ao Senhor. Eu tenho 1000 motivos ou mais para agradecer e ser grato. Ser grato a Jesus. Porque se não fosse Jesus, você não estava aqui. Se não fosse essa graça, essa misericórdia, eu e você não estávamos aqui. Se não fosse esse amor que nos resgatou, não estaremos aqui. Se não fosse Jesus, se não fosse o Senhor, aonde a gente estaria hoje? Então agradeça, seja grata a Jesus, agradeça a Ele em forma de obediência, em forma de adoração a Ele, em buscar e melhorar para Ele, e se dispor à disposição de agradá-lo. Pois quando a gente agrada ao Senhor, Ele se agrada de nós e a gente continua no caminho da bênção. Em nome de Jesus. E essa foi a palavra que o Senhor pôs no meu coração. E que nesta noite